Boa noite. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há tanto tempo que eu nem lembro mais, viu, gente? São 30 anos de trabalho. Todo o nosso acervo praticamente todo o nosso acervo de entrevistas por esse ano está disponível no site Sempre um Papo com BR, melhor no YouTube. A gente armazenou ali no YouTube quase 400 programas de TV, gravado ao longo desses anos todos, com cada um de uma hora e meia cada um dos programas. Ali é um tesourozinho guardado e que pouca gente conhece. Então, quem quiser acessar lá o YouTube do Sempre um Papo, tem muita informação para passar. Agradeço imensamente a parceria do SESC, que já dura 10 anos desses 30. Primeiro a gente fez no Paulista, depois ficou um tempão no Vila Mariana e agora está no Bom Retiro e dividindo aqui parte da programação com vocês. Espero que ano que vem a gente continue trazendo esses grandes escritores, essas pessoas que produzem o que há de melhor na literatura brasileira para conversar com vocês esse tempo todo. Como o André falou, desculpe, Diego, estou confundindo com o André. Falando isso, cadê o André? Não veio? Como o Diego falou, o projeto é um bate-papo, ou seja, a Márcia vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas, logo depois quem sobreviver vai para os debates. Eu faço essa piada há tantos anos. Márcia, eu tenho que reformular essa piada. Márcia é uma amiga querida que acompanha o projeto Sempre um Papo, como a gente faz. O projeto é tão velho, tadinho, que acompanham carreiras, né? Todos os livros do Rui Castro, do Eni, Fernando Moraes e tanta gente durante tantos esses anos, são mais de 6 mil eventos. Eu tenho a felicidade, e essa é a minha maior alegria e meu maior patrimônio, de acompanhar a história desses escritores maravilhosos. E aqui está uma muito especial na vida do Sempre um Papo e na minha vida, porque é uma amiga querida, além de tudo. E chega. Marcinha, boa noite, querida. Muito obrigado por ter aceito mais nosso convite. Vamos trocar. Não estou sabendo ligar isso. Boa noite. Prazer estar aqui no Sesc de Santo André. Afonso, parabéns. Obrigada. A história dos meus livros confunde-se mesmo, para mim, assim, com a história da nossa amizade do Sempre um Papo. Então, Sempre um Papo é uma generosidade no cenário da cultura brasileira e da cultura do livro, né, e da leitura. Então, é muito bacana. É um projeto assim, que eu acho que 30 anos é muito e é pouco, né? Então, tomara que vá muito longe, que a gente esteja junto muito tempo. Obrigado. Bom, eu queria te pedir, Marcinha, antes de você começar, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você fazer assim, um brevezinho relatinho da sua experiência, digamos assim, mais próximo, não precisa falar da questão da docência nem nada, mas onde você aproximou da literatura mesmo. Uhum. Bom, a gente escreve, né? Então, quem escreve. Não sei o que dá na gente, que a gente se põe a escrever e você não consegue não escrever. É uma respiração mesmo, talvez seja um clichê, mas, de fato, quem escreve sabe como é uma respiração. E a gente sabe também que não é possível, então, não respirar isso, não viver dessa maneira, e como é triste a vida naqueles lugares onde ela não pode ser escrita. Então, eu escrevo, assim, escrevo muito. Não sei, escrevo o tanto que eu preciso. E eu sempre escrevi, eu digo assim que eu sempre escrevi desde que eu aprendi a escrever, desde pequena. Não sei se alguma vez eu te contei isso, que eu fui alfabetizada pelo meu irmão. Ele ia para o colégio, morava lá num interiorzão, assim, num grotão. E o meu irmão, a minha mãe ensinou a gente a ler e escrever como se fazia antigamente, né? Foi há pouco tempo atrás, mas imagina, 40 anos atrás. A minha mãe ensinava a gente a ler e escrever porque a gente vivia num lugar semi-rural, assim, mais rural do que urbano, mas hoje em dia é uma periferia. No Rio Grande do Sul, né?
no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, em Vacaria, mais precisamente. E o meu irmão aprendeu a ler e eu me lembro que ele me ensinou a ler e escrever, que aí ele foi para o colégio antes de mim, porque a gente só ia para o colégio mesmo quando não tinha mais jeito, então eu já tinha 7 anos quando fui para o colégio. Aí quando eu cheguei no colégio já era, assim, veterana, já, sabe, a gente ficava em casa, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, a gente lia e brincava, né? Então, eu digo que eu comecei a escrever, foi ali, quando eu aprendi a escrever e eu desenhava, então essa coisa para mim estava muito misturada, desenhar e escrever estava muito junto, e eu segui o resto da vida fazendo isso, né? Desenhando e escrevendo. Enfim, mas então fiz faculdade de filosofia, faculdade de artes, essas coisas, e acabou que a literatura mesmo levei a sério, assim, de se vou escrever um livro. Quando eu estava fazendo doutorado em filosofia, me lembro até hoje, porque eu dava aula numa instituição no Rio Grande do Sul, e eu me lembro que eu estava fazendo o texto do doutorado, em 98, a Maria Luísa, minha filha, tinha acho que um ano, e sabe quando te dá uma coisa, assim, que você está lá fazendo um trabalho super sério, com a corda no pescoço, quem faz doutorado está sempre assim, né? E eu abri um arquivo e resolvi escrever uma história, escrever um livro, que é esse livro que chama Era Meu Esse Rosto, que eu demorei uns 13, 14 anos para concluir. No meio disso, eu escrevi outros 3 romances, uns 15 livros de filosofia, sei lá quantos, muita coisa. Mas o Era Meu Esse Rosto só lancei em 2012. E a partir de 2012 eu comecei a escrever esse livro aqui, que é Uma Fuga Perfeita e Sem Volta, que é uma fuga. E aí, foi isso, assim. Então, eu comecei a escrever. Eu acho que foi um jeito psíquico, assim, de juntar o hemisfério do cérebro direito com o esquerdo. Foi também um jeito de juntar a filosofia com as artes. Foi um jeito de juntar a racionalidade com as imagens, um jeito também, assim, de juntar o conceito com a escrita. A escrita literária foi isso, sabe? Mas uma dúvida, uma pergunta aqui que me ocorreu. A gente tem referências literárias e muitas pessoas já devem ter te feito a pergunta quais são suas referências. Mas me conta o seguinte, quais são suas referências pessoais? A pergunta é a seguinte, qual que é a sua turma? Quem é que no seu círculo, mais na maturidade, te influenciou, não só como autor, mas também como pessoa na construção da sua literatura? Que pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, agora eu vou ter que inventar uma resposta. Eu pensei agora. Vou ter que inventar uma resposta. Talvez seja até bom, assim, em vivo, né? Vocês estão assistindo o experimento em vivo. Quem me afeta... Primeiro que eu sou pessoa de Áries, né, gente? Pouca gente me afeta. Sim, Áries com a lua em Áries ainda por cima. Ascendente Sagitário. Ameniza, né? Chega pra cá. Não, não, assim, quem me afeta? Nossa, quem me afeta? Que coisa horrorosa, né? Os meus alunos sempre me afetaram muito, 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 sempre foram referência para mim. Os meus alunos são aquelas pessoas com quem eu encontro para falar de filosofia. Então, essas pessoas, muitas, sempre foram muito importantes para mim. Os meus alunos me afetam, de fato, muito. Para escrever literatura, eu acho que a minha família... Quem escreve literatura sabe que a família pega, né? Quem escreve romance, conto, sabe que a família... É por isso que você, aliás, escreve, né? Você precisa respirar porque a família sufoca. Então, eu tenho uma família muito peculiar, como todas as famílias. E Era Meu Esse Rosto, por exemplo, eu escrevi pensando se a minha tia ia gostar. Minha tia, que se chama Terezinha, que mora lá em Vacaria, numa casa sozinha, cheia de gatos. E ela leu? Ela leu. O meu único objetivo era que minha tia lesse. Ela é uma das poucas pessoas da minha família que lê meus livros. E ela é uma pessoa que eu acho que está muito na origem do fato de eu ter imaginário para escrever livros. Essa minha tia não Era Meu Esse Rosto, quem for ler e encontrar uma tia lá... Agora conta a história dessa É a minha tia mesmo, de verdade. Quem ela é? A minha tia, ela é uma pessoa que fica em casa todo o tempo e levava a gente, quando a gente era criança, a passear no cemitério. A Aurora sabe, eu já contei essa história para ela.
E levava a gente a passear no cemitério e a gente foi muito criado assim, naquele contexto católico. Você sabe que católico gosta de morto, né? E é verdade, gente. É um negócio meio semi-espírita, assim, né? É um tipo de cristianismo fantástico, né? Tá vendo? Não é se inventar, cristianismo fantástico. Anota aí, gente. Cristianismo fantástico. Aí a gente... Isso é muito do meu mundo, assim, um mundo cheio de fantasmas, de miasmas, de fantasia, de seres estranhos, assim, a gente convivia com esse território. Então, a imaginação sempre esteve solta para a minha pessoa. E na minha família, todo mundo é assim. E, ao mesmo tempo, é uma gente gaúcha, ou seja, uma gente fria, neurótica e tal. Só que eu sempre digo, eu dou muita oficina de literatura e falo sempre assim para os meus alunos, que quem tem uma família de merda tem ouro na literatura. Então, é verdade. Se você tem, assim, eu sempre, aliás, quando eu estou dando oficina, eu chamo os alunos e pergunto assim, como é a sua vida? Porque aí a pessoa, eu sou engenheiro, eu, sei lá, sou médico, quer escrever, né? Às vezes, eu sou em Araxá, sou carteiro, quer escrever. Tá, mas indo um pouquinho mais fundo? E as pessoas com quem você convive? Um aluno da oficina dela de Araxá que era um carteiro, traduzindo. Escrevia super bem, o Tom escreve super bem. É maravilhoso ele. Enfim, mas olha só que interessante. Aí eu ficava falando assim. Aí, Márcia? Meu sapato está soltando. Aí, desculpa, gente. Foi mal, já estava ficando à vontade. Então, aí a literatura é feita de... É óbvio que é feita de sonho, mas é feita também de pesadelo. Eu acho, sobretudo, que é feita de impressões. Então, escrevem aqueles que, de alguma maneira, foram impressionados. E a impressão é estética. Então, são imagens muito fortes. Aquelas pessoas que não conseguiram esquecer da sua infância. Mas não é esquecer da infância como uma narrativa. Não se conseguiu justamente esquecer da infância e de certos momentos da vida, porque aqueles momentos foram tão fortes que eles afetaram profundamente a ponto de se tornarem constitutivos do seu corpo, do seu ser todo. Então, quando você pergunta assim, quem foram as pessoas que te influenciaram, eu não sei as pessoas que me influenciam, mas eu sei que certas imagens, certos momentos, certas palavras foram muito fortes. E aí isso me fez escrever. Ontem mesmo eu estava lembrando, era aniversário da minha nona, por exemplo. Então, pensem se vocês não têm imagens, memórias parecidas. Era aniversário da minha nona, segunda-feira, aliás, eu estava lembrando dela, ela já, se tivesse viva, teria bem mais de 100 anos. E eu estava pensando assim, uma imagem que tem no outro livro, Era Meu Esse Rosto, é a imagem do quarto dela, onde eu dormia quando o meu nono ia lá para um sítio, na outra cidade, os homens todos da casa saíam, e a gente, então, invadia a casa da minha nona e ia dormir nos quartos, e eu dormia com ela, e a cama dela tinha uns 3 colchões muito fofos. Eu lembro muito disso, assim, mas eu lembro, sobretudo, de manhã cedo, quando o dia clareava, que ela deixava aquelas janelas de tábua, sabe, abertas, e tinha uma vidraça que batia um sol com um vento, uma luz, com o galhario das árvores. E essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Ela é uma imagem absolutamente só poética. E como essa imagem, sabe aquela imagem que nunca sai da sua cabeça? O que você vai fazer com ela? Ou você pinta, ou você escreve, ou você filma, mas alguma coisa você faz com essa imagem. Isso é uma impressão. É uma impressão no sentido daquilo que, sendo uma informação do mundo, imprimiu na sua alma, de alguma maneira. Entendem isso? Sabe isso. Então, não é porque você tem só uma história para contar, ou um sofrimento, ou uma dor. Tem alguma coisa que você viu. Aí você vira testemunha disso que você viu. Pode ser uma coisa como essa, puramente poética. Pode ser alguma coisa trágica, pode ser uma coisa catastrófica, traumática. Eu me lembro esses dias, dando também uma oficina, uma garota contou a sua profissão, por acaso ela era engenheira e ela trabalhava numa dessas plataformas da Petrobras que explodiram, lá no Rio, sei lá quanto tempo atrás. E ela fez o primeiro exercício, um exercício super simples. Não tinha nada demais, ela fez o texto correto e tal, mas não tinha nada de incrível naquele texto. No dia seguinte, eu pedi para eles escreverem, fazerem um outro exercício, em que era para contar alguma coisa assim que ela não conseguisse esquecer.
Aí ela conta da experiência dela com essa situação. Aí vem um texto assim incrível, mas ela não estava contando a narrativa jornalística. Ela estava contando justamente como aquilo tinha tocado, e também atacado, e também formado, de certa maneira, vamos dizer assim, foi de tal forma inalado por ela, introjetado por ela, que aquilo já era parte dela, aquele acontecimento era parte da sua vida. E uma vida que não dava mais conta de ser uma vida só da profissional, rigorosa, cuidadosa, trabalhadora, honesta, criteriosa. Aquilo tinha que encontrar um outro lugar para sobreviver, para se desenvolver, para se elaborar. E a literatura é um lugar para isso. É um lugar para a gente elaborar a vida, né? Então, eu acho que é isso. Não só a literatura, a filosofia também, mas a literatura vai nos lugares, assim, mais secretos. Bom isso, hein? Gostei. Aqui, fala um pouquinho pra gente de qual que é a parte, você falou do hemisfério norte, hemisfério sul, assim. O hemisfério norte é a filosofia e a ciência, e o hemisfério sul é a literatura? Eu falei o lado esquerdo do cérebro, né? Eu estava pensando naquelas teorias do cérebro criativo e do cérebro racional, aquele papo assim, mas para brincar, na verdade, que eu não sei, acho que não funciona desse jeito não, mas vai. Nem gosto, se tem um órgão assim que eu não gosto no corpo humano que me atrapalha é o cérebro. E acho um órgão difícil e detesto neurociência. E assim, eu prefiro a época. Vocês sabem que desculpa falar um pouquinho fora do que você está perguntando, mas eu inventei uma pseudo-teoria sobre a história humana e a história do corpo. Então, tem uma época que a gente pode chamar de época do paradigma do fígado, que é a antiguidade clássica. Até a antiguidade clássica e medieval, estou falando em termos de texto, tá, gente? E depois tem o paradigma que atravessa, que nasce no século XII, mais ou menos, que é o paradigma do coração. Daí, na antiguidade, deixa eu explicar por partes. Então, o primeiro paradigma do fígado, depois o paradigma do coração, e há pouco tempo, inaugurou-se no século XX, o paradigma do cérebro. Eu preferia os paradigmas antigos. Podem olhar, gente, para a história da cultura contemporânea e pensarem que a morte cerebral foi inventada pelos médicos de Harvard nos anos, acho que 50. Antes a gente morria pelo coração, agora a gente morre pelo cérebro. E não sei se vocês lembram daquela época que Prometeu acorrentado tinha o seu fígado devorado por um abutre. Não era um negócio mágico, era todo mundo melancólico, todo mundo filósofo, todo mundo artista. Era a vibe do pensamento, né, da reflexão, da descoberta, assim, tudo muito, o pensamento, digamos assim, no seu nível ainda da descoberta, da aventura, todo mundo que podia, claro, inventando, né, a linguagem, inventando as formas de entender o mundo. Fico pensando nos filósofos e nos escritores daquele tempo. E, claro, estou falando o lado mais, vamos dizer assim, claro, e não o lado obscuro da história. Mas, pensando nessa linha, depois a gente tem esse paradigma do coração, que é o romantismo, são as paixões da alma, né? Toda a modernidade é muito marcada por esse paradigma do coração. É interessante porque os sofrimentos mudam também, né? O sofrimento do coração é completamente diferente do sofrimento cerebral. Né? Do cerebral você faz, como o povo aí anda fazendo, faz uma operação para curar a sua depressão. Naquela época a gente tomava óleo de borragem, elebórios, coisas desse tipo. Já pensou que mais divertido? Tomava uns chás assim, alucinógenos. Responder minha pergunta. A pergunta é simples. Que hora que você faz ficção? Que hora que você faz literatura? Que hora que você faz filosofia? Que hora que você faz ficção? Se você mistura, você para. Pronto. Então, eu acho que eu estou ficando velha, Afonso. Nós e sempre um papo. E eu acho que eu estou começando a juntar mais as coisas. No começo, eu assim, durante muitos anos, não no começo, não sei quando é o começo, durante muito tempo eu escrevia filosofia na época em que eu estava dando aula. E escrevia muito filosofia, os ensaios filosóficos, pensando
nos meus estudantes, pensando nas questões que eu queria resolver com eles, nas pesquisas acadêmicas. Mesmo os livros que são menos acadêmicos, como, por exemplo, o Filosofia em Comum, e esse outro, Como Conversar com o Fascista, que são livros assim que não têm, ainda que eles tenham um fundo de pesquisa e eles sejam um efeito de muita pesquisa acadêmica, eles têm uma forma mais aberta, mas para um público que não é o especialista, que gosta da nota de rodapé e de saber exatamente tudo que acontece. Então, tem, assim, digamos, um resultado e um efeito, né, de outros processos. Mas eu tinha uma época mesmo em que eu escrevia isso e que coincidia com o semestre letivo. Então, eu começava a escrever filosofia lá por março, abril, e ficava escrevendo filosofia até outubro, novembro. E um pouco ainda isso acontece, mas tem vários livros meus que, sei lá, escrevia na hora que dava. Então, isso também foi confundindo, assim. E hoje em dia, eu já não sei se eu consigo separar tão bem o trabalho literário do trabalho filosófico. Eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu não sei se vocês têm essa consciência, porque eu, por exemplo, não tinha essa consciência de quem está escrevendo aquilo. Já que eu falei de astrologia, eu tenho 2 casas interceptadas que me fazem não saber o que está acontecendo comigo. Você não sabe o que é isso, um dia eu te explico. Então, assim, eu sou uma pessoa que não me enxergo, eu não me vejo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, eu ia fazendo as coisas. E os livros, eu ia escrevendo os livros, mas eu não sabia o que eu estava escrevendo. Eu sabia que eu estava escrevendo o que eu estava escrevendo, mas não que era eu que estava escrevendo aquilo que eu estava escrevendo. Eu não sei se vocês conseguem entender eu explicando desse jeito. Está muito claro, continua. Tá, obrigada. Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma preocupação, eu consigo entender o lugar do narrador com mais ciência, mais consciência também. Então, eu consigo saber, esse texto aqui eu estou escrevendo para um blog, e esse ponto exato aqui, onde eu não vou ser muito clara, é justamente para que a pessoa fique pensando no que isso pode querer dizer. E já teve épocas em que nem estava preocupada se os outros iam entender, porque também eu tinha que dizer do jeito que estava sendo dito. E eu tinha uma certa ojeriza, um certo incômodo de me fazer entender. Vocês nunca passaram por isso? Eu chamo isso esse período eu chamei de escrita selvagem. Então, os meus 3 romances anteriores, Magnólia, Mulher de Costas e O Manto, sendo que Magnólia acabei de reescrever depois de 10 anos, eu fui reescrever e pensei, nossa, nunca mais escreveria assim. Que pena. Eu gostava tanto daquele jeito assim selvagem, sabe? Daquele jeito assim que era uma pura força da expressão que acontecia daquele jeito, que não era uma expressão irracional, ao contrário, era uma expressividade muito racional. Esses meus 3 romances são muito medidos, né? Claro que reescrevi também porque tinha um que outro detalhe que eu queria ajustar, queria ver como é que era, acabei reformulando pequenas coisas, mas tinha uma coisa de escrever loucamente que hoje não consigo mais ter. Hoje eu fico, assim, cansada, com sono, sabe? E naquela época ficava até as 3 da madrugada. Deve ser a idade, né, gente? Em geral, a idade nos melhora, mas também traz umas canseiras, né, Afonso? Tá vendo? Hoje a gente vai ficar aqui até amanhã cedo conversando. Se vocês quiserem perguntar, acho legal, né? O que você acha, Paulinho, Diego? Porque os assuntos vão de televisão, ética, filosofia, felicidade, né, Márcia? Márcia fez um seminário tão lindo sobre felicidade em Belo Horizonte com a gente há uns anos, né? Mas nunca escreveria um livro sobre isso. Vocês sabiam que Platão também ele fazia uns livros, tinha uns assuntos que ele escrevia, uns assuntos que ele não escrevia, né? Pois é. Tem a doutrina aberta, digamos assim, e a doutrina assim oculta, fechada. Esses seminários, por mais que eles tenham sido gravados, eu acho esse assunto um assunto tão difícil, um assunto tão complicado e um assunto tão perigoso, que eu nunca faria um livro com esse assunto. Porque eu tenho certeza que eles iam botar meu livro lá naquela prateleira de autoajuda. E não sou contra, gente. Por exemplo, eu acho que o livro Como Conversar com o Fascista é um livro de autoajuda. Autoajuda política. Já ouviram falar? Eu inventei esse gênero. E autoajuda com L? Alta com L, né?
Então, porque é um livro feito para isso mesmo, feito para as pessoas. E é verdade, os relatos que vêm também é que as pessoas usam o livro de várias maneiras, dão de presente para muitos parentes fascistas. É muito comum, mas muito comum. Usam de escudo. Tem muita gente que diz que pega o livro da bolsa, assim, numa situação bem complicada, e põe o livro na frente e fica lendo, ou fica ali e disfarça, né, quando está naquele papo difícil, assim, com enfim, participante meio grosseiro ou preconceituoso. Então, que rola isso. Mas, assim, é um assunto importante para a história da filosofia, mas um assunto sobre o qual eu jamais escreveria um livro. Eu acho também que os livros da gente, fora esses livros da literatura selvagem, eu acho que eles nascem em função de necessidades, de interesses que são um cruzamento entre as nossas histórias pessoais e as nossas histórias impessoais. Esse livro, Como Conversar com um Fascista, por exemplo, de fato, ele nasceu de um momento assim, em que eu sofri. Eu sofri numa situação familiar, e no dia seguinte, a um jantar em família, no Natal, de 2 anos atrás, o livro foi lançado faz nem um ano, né? Foi em novembro do ano passado, vai fazer um ano. Tem já 8 edições, porque assim o povo correu muito atrás, porque ele era enfim, sei lá, né? Estava precisando alguma coisa desse tipo, que nem Bíblia. E no desespero a gente pega, né? E aí teve uma situação assim horrorosa em família, uma cusparada de preconceitos num momento assim de festivo em família, aquelas festas também que ninguém vai porque quer, né? Só porque é obrigado. E aí foi muito chato. No dia seguinte, eu estava escrevendo no meu blog, na época, aos domingos, o jantar foi num sábado, no domingo, eu acordei, nem dormi direito, acordei sofrida com aquela sensação ruim. E estava com a pergunta, como conversar com um fascista, porque essa era uma questão. E foi super espontâneo, escrevi o artigo que deu origem ao livro, veio daí, desse momento de sofrimento, digamos, no momento em que era impossível ser feliz, impossível você não se colocar essa questão. Quando você tem uma questão que você não encontra solução, às vezes só escrevendo um livro sobre ela, né? Então, escrever um livro traz paz, da mesma maneira que, às vezes, ler um livro nos traz paz, né? Ou não, isso. Né? Como diz então, Caetano Veloso, ou não. Ou não, mas assim, tem um lugar, pelo menos, para a gente sentar um pouco e acalmar, né? Que é o lugar de parar para pensar. Como eu faço livros de filosofia, os meus ensaios filosóficos, eu interpreto assim, como, enfim, um lugar, né? O livro é um objeto que te proporciona a experiência de parar para pensar. Então, eu tenho sugestão de um título de um livro para você, o próximo livro que você vai escrever, pode? Por que nós voltamos ao século XIX? Eu e o Afonso, a gente estava falando de umas coisas assim de terror hoje. Vocês gostam? Eu não gosto, tenho pavor, eu não posso ver nenhum filme de terror, eu fico apavorado. Tem alguém diferente aqui na plateia? Como assim? Ai, Afonso, para. Então, eu não gosto de ver coisas de terror. Aí a gente estava falando como o Brasil está numa situação de terror, retorno ao século XIX, não sei se vocês já se deram conta. E toda a iconografia que, assim, não sei se vocês vão concordar com isso, mas eu tenho achado muito interessante as manifestações iconográficas, sobretudo na internet. Eu estava falando para o Afonso que eu estou chamando isso de sabedoria iconográfica da internet. E que a gente deve aprender a fazer uma leitura da política contemporânea a partir de questões estéticas. A estética é um amplo campo que envolve aparência, imagem, estilo, tudo que tem a ver... Semiótica mesmo. Semiótica, iconografia, história da arte, história das imagens, cultura imagética. É coisa demais nesse território, né? E o meu próximo livro, aliás, do ano que vem, é um livro que chama O Ridículo Político, para uma crítica do esteticamente correto, que é sobre a nossa relação com as aparências e a nossa condição de também otários das aparências. E, quer dizer, se nós soubéssemos ler as aparências, nós seríamos menos otários. No Brasil contemporâneo, eu estava falando dessa sabedoria iconográfica da internet, por quê? Não sei se vocês repararam, assim, faz bastante tempo que os grandes nomes da política brasileira vêm sendo trabalhados iconograficamente numa comparação com figuras de filmes, personagens de histórias de filmes, de literatura de terror. Já notaram?
Então, isso é uma coisa muito interessante que tem acontecido. Então, os vampiros, os lobisomens, os zumbis, as mortiças. Não precisa nem a gente cansar a nossa beleza falando os nomes das pessoas que vocês já fizeram toda a associação, porque vocês são pessoas inteligentes. Mas tenho notado como isso é curioso. E aí a gente estava comentando, falei para o Afonso hoje que a gente voltou ao século XIX, e ele deu um exemplo ótimo para a gente pensar como a gente voltou ao século XIX. Os coronelismos, as belas recatadas e do lar e tal, e ele deu um exemplo ótimo. Vocês sabiam que no Brasil está acontecendo uma epidemia de sífilis? Vocês querem doença mais doente do que século XIX, do que a sífilis? É doença mais do século XIX do que a sífilis? A tuberculose também tem aumentado. Então, certas doenças têm voltado loucamente para a nossa cena, e vai voltar também a histeria, porque à medida que as mulheres vão se transformando em belas recatadas e do lar, elas vão voltar a sofrer demais, e quando você sofre demais, porque você não pode ser inteligente, louca, bruxa, livre, lésbica, tudo que a gente gosta, vadia, aí você começa a dar tilt corporal, assim, começa a ter um ataque. Não estou falando hoje, tá? Em 2016, as coisas vão piorar muito, mas a gente vai conseguir sobreviver. E eu tenho lido muito, aliás, literatura de terror. Eu andei relendo com muito medo Drácula, de Bram Stoker, porque eu acho que se trata muito da gente tentar entender como a gente pode assim sobreviver aos vampiros. A gente vai fazer o maior esforço, Afonso. Vai dar tudo certo. Vamos para a distopia. Muito alho. Vamos direto para a distopia. Muito crucifixo. Vamos ficar no intermediário. Não, você está querendo, né? Vamos nessa. Se a gente for parar de perguntar, senão a gente fica. Paulinho. Primeiro eu queria dar um toque em todo mundo para preencher as fichinhas que eu vou recolher daqui a pouco, porque aquele livro ali vai para o sorteio. A gente inventou de sortear um livro só para pegar o e-mail de vocês, entendeu? Tem uma pergunta aqui. Boa noite. Boa noite. Quem ganhar vai ter que ler. Vou ficar atrás da pessoa. O e-mail da pessoa ligando. E aí, já leu? Márcia. Boa noite, mas você chama? Helena. Boa noite. Observando o título, Uma Fuga Perfeita é Sem Volta, qual é o ponto de partida, ou a partida, para uma fuga perfeita para o Brasil hoje? Boa pergunta, hein? Você sabe que o meu narrador desse livro aqui, ele fugiu do Brasil, né? Ele é um estrangeiro vivendo em Berlim. Ele é um estrangeiro que... Qual é a questão do personagem? Ele se chama Klaus e ele é um cara que é um estrangeiro. Ele sempre foi um estrangeiro. Ele foi um estrangeiro na sua casa, na casa onde ele nasceu. Ele foi um estrangeiro perante a família. Ele foi um estrangeiro na escola. Ele foi um estrangeiro na cultura, em todos os contextos, diante de todas as instituições às quais uma criança sobrevive. Ele foi um estrangeiro. Quando ele chega na Alemanha, ele que é um descendente de alemães no Brasil, porque ele vem do interior de Santa Catarina, passa pela praia do Campeche, vai parar lá em Berlim. Então, ele fala aquele alemão do século XIX, também é um livro sobre o século XIX, Afonso. O século XIX como uma fantasmagoria que nos habita, a Europa como fantasma da nossa colonização. Eu acho que o ponto de partida para a gente fugir, para a gente poder fugir da desgraça que paira sobre nossas cabeças, fugir como um direito, é a gente encarar o fato de que o Brasil, desde o seu início, é um lugar, um tempo e um espaço condenado a ser colônia. Então, nós somos estrangeiros aqui, a gente ser brasileiro é ser alguém que chegou um dia, misturou com os povos misturaram, os povos escravizados, os povos colonizadores, os povos dizimados. A gente é uma mistura de muito sangue derramado. E, ao mesmo tempo, o destino desse tempo e espaço é ser colônia. E, então, não é surpreendente a predação, a depredação, a destruição renovada nesse momento sobre o Brasil, escancarada. A gente sabe muito bem que se os resultados eleitorais tivessem sido outros desde 2014, que a gente teria, que nada disso estaria sendo visto, porque toda a estrutura do golpe tem a ver justamente com a necessidade de, por bem ou por mal, chegar ao poder. Então, chegou-se por mal, poderia-se chegar por bem.
e nós não estaríamos vendo. O destino é a colônia, nesse sentido. Os colonizadores de fora, os colonizadores de dentro casam-se mafiosamente e destroem o país. Então, acho que começar por refletir sobre esse lugar é uma saída. O resto, daqui para frente, vai ser redução de danos. Falou sobre a partida também, achei legal. Ah, nossa partida. É verdade. A partida se tiver democracia em 2018 ainda, se a gente ainda for votar, acho que vai ser forte. Mas, assim, esse é um mínimo minimorum que a gente vai ter que sustentar para também garantir que os danos não sejam maiores do que, de fato, já são e continuarão sendo. Mas, assim, não tanto, né? Então, a gente não precisa de uma invasão de mísseis e cortem as cabeças. Simbolicamente já está acontecendo, e a cabeça também dos jovens negros, dos indígenas, dos pobres, está sendo, enfim, estão sendo das mulheres, das trans, das travestis, das mulheres pobres, das mulheres negras, os trabalhadores, está todo mundo PH ponto, né? E está todo mundo destruído. Mas, assim, como a gente vai fazer para não ser um massacre da Serra Elétrica? Essa é a questão. Perguntas? Eu queria uma revolução. Uma invasão bárbara, tá bom? Bárbara mesmo, né? Daquelas barbarinhas. Bem, por favor. Um amigo nosso, Afonso, que é um padre muito conhecido, não vou dizer o nome dele, um ex-padre, aliás, muito conhecido, muito legal, esses dias me falou assim, a gente estava precisando de uma Bastilha. Aí eu pensei, a gente tem uma Brasília, né? A gente podia, assim, fazer também umas caravanas revolucionárias e tal. Mas os brasileiros foram de tal maneira docilizados, e nada vai acontecer no Brasil de diferente enquanto a gente não conseguir contornar, de alguma maneira, que não vai ser, a meu ver, pela força, porque nós não temos essa vontade, a interferência, ou melhor, não é interferência, o verdadeiro, profundo atravessamento, também não é atravessamento, a escultura desumana que os meios de comunicação de massa produzem nas pessoas. As pessoas estão sendo transformadas em bonecos de plástico, uma escultura, digamos assim, de resina, né? A gente é uma coisa manipulada pelos meios de comunicação de massa com força. E tendo essa prótese de conhecimento, essa prótese de pensamento que é a televisão funcionando nas nossas vidas, a gente realmente não vai a lugar nenhum. Podem esquecer. O povo cansado, que trabalha o dia inteiro, o povo massacrado, que trabalha o dia inteiro, depois vai ver novela, ver aqueles jornais de merda, gente. Perdão da expressão. Não tem futuro, não. A gente teria que fazer uma greve midiática, a gente teria que demover as pessoas desse lugar, mas, ao mesmo tempo, é tanta gente, a máquina é tão forte, os procedimentos são tão bem feitos e estruturados há 60, 70, 80 anos. Se a gente pensar a história da televisão, a história do neoliberalismo, a história política que vem se desenvolvendo junto com isso, desde os anos 40, da Alemanha. Mas eu acho que você está respondendo a pergunta anterior. Eu acho que estamos no século XIX por causa disso. A fantasia e o terror estão voltando com toda a força por causa disso. Bem, quem é? Tem uma pergunta. Boa noite, como é que você chama? Luan. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Tendo a oportunidade de construir um conhecimento ouvindo vocês, né? A minha pergunta é bem simples, é a seguinte: sendo nós, subjetividade, trespassada por outras subjetividades, eu me reconheço enquanto este eu enunciativo que diz ser este eu enunciativo no momento que eu tomo consciência da alteridade. Partindo disso, dentro do campo das representações, nessa relação de afeto, nesses laços relacionais que se estabelecem a partir do diálogo que nos afeta, eu, por exemplo, não sou homem. Eu sou um híbrido intersexuado, hermafrodita, que divide-se entre um perpétuo devir mulher e uma vaga dissimilaridade masculina. A minha pergunta é a seguinte:
como você, Márcia, se representa, em que medida você representa a si mesma nesse jogo de representações, nessas relações de representações, que a todo instante nós estamos criando uma persona para que possamos assumir essa persona perante o outro, porque somos demasiadamente covardes. A pergunta é essa, em que medida você se representa? Desculpa se a pergunta pareceu um tanto confusa aqui. Não foi nada confuso, achei achei lindo. lindo. 3 dias para responder isso. É 4 verdade. dias. Obrigado. Mas eu achei tão fantástica a sua colocação. Obrigada. Eu acho que isso, assim, a pergunta é mais interessante do que a resposta, tá? Assim, a gente, enfim, você pode ler Shakespeare, Calderon de la Barca, Samuel Beckett. Se a gente lê teatro, gente, é bom para a vida, né? Você lê teatro e você começa a ler ou assiste teatro. Eu gosto de ler porque eu gosto muito do texto. Então, eu fico pensando, o teatro é que nem a vida, né? Você pega o Shakespeare, é isso. O cara simplesmente imita a vida, coloca em cena a própria vida. Troca o nome dos personagens, cria umas situações, talvez, mais inusitadas, ou enfim. Mas é muito parecido com a vida, poderia ser realmente, né? Esse é o campo da ficção, as coisas poderiam ser, como nesse livro, poderiam ser qualquer livro, tudo poderia ser. A gente também é desse âmbito do poderia ser, qualquer um de nós. Então, acho que é bacana a gente poder, que nem dizia o Deleuze, a gente ser indiscernível. Indiscernível significa entrar dentro, na minha interpretação, né? Entrar nos jogos que estão sendo propiciados, que estão sendo, enfim, oferecidos. A gente nasceu no Brasil, então vamos ser brasileiro. A gente nasceu, sei lá, numa classe social, vamos ficar ali naquele lugar, vamos tentar viver a verdade da coisa que nos foi oferecida. Eu não saberia falar de mim, eu acho um saco. Eu até acho que a minha vida é muito interessante, porque eu sempre estou muito pouco preocupada comigo. De vez em quando dá problema, eu tenho que fazer análise. Que às vezes as pessoas começam a reclamar também. Se você tem família, sempre tem alguém que está reclamando de você. Eu super funciono sozinha, assim. Então, eu sozinha não tem problema nenhum, porque eu sozinha eu vou escrever. Em geral, eu vou fazer isso. Ou vou ler. E quando tem as outras pessoas, tem coisa, tem que fazer comida para as pessoas, ou você tem que sair para almoçar com as pessoas, ou você tem que visitar pessoas com as pessoas. Então, essa parte eu acho difícil, eu tenho que fazer terapia para isso. Quando, assim, e aí eu sigo regras, que nem o Afonso é um grande amigo. O Afonso tem um jeito de lidar com as pessoas, que às vezes eu estou com o Afonso e eu penso, o Afonso foi gentil, meigo, eu também vou ser, que como ele assim eu quero ser porque ele é legal. Aí, então, tem várias pessoas que eu vejo como elas fazem, eu faço igual, porque eu sei que como elas fazem é melhor do que como eu faria. Como eu faria? Eu fugiria pela porta dos fundos. Então, sabe isso? Aliás, essa é uma imagem... Isso é tão falsa, gente. Você já viu essa mulher brava? Um dia vocês vão ver essa mulher brava, que você não faz ideia tanto que ela é brava. Um gaiato falou uma bobagem no Sempre um Papo lá em Belo Horizonte, na verdade não é bobagem, não, uma puta de uma agressão com relação à Márcia, mas essa mulher virou uma onça. Não, gente, eu fui assim... Aquele cara foi Ele foi um chato. Sabe o chato da palestra? Aí o cara ficou muito chato. Aí ele ficou muito chato. Aí eu estava com o microfone na mão e eu não suporto gente chata. Vocês suportam? Não, chato... Não, a gente conhece uns, né, Afonso? Pelo amor de Deus. Então, eu não suporto chato. E chato agressivo, não suporto mais ainda. Eu quis mostrar para ele que eu também sei ser chata e sei ser muito bem agressiva. E quem tem o microfone na mão, na hora que você quer ser agressivo com o microfone na mão, você fala, se você berra 20 vezes mais alto. E aí foi horrível, porque aí os seguranças vieram e disseram, ô moço da segurança, pode tirar esse homem chato daqui? E realmente ele saiu de lá, acarregado por uns homens muito altos, e lá na saída eu fui pedir desculpa para esses homens muito altos, dizendo para eles assim, ô moço, desculpa aí ter feito aquele papelão, tirado esse moço da sala e tal. E eles disseram, não, moço, olha só, é a 10ª palestra que ele vem aqui só para atrapalhar e incomodar todo mundo e tal. E assim, então, eu não sou santa, eu não sou nem um pouco, Luan, nem um pouco santa. Nem um pouco santa. Mas, assim, eu acho... Esse caso aí, por exemplo, eu lembro muito bem, porque eu achei uma coisa insuportável. E não sou eu que vou fazer o papel, entendeu? Mas começou a ser, Márcia. Eu não faço papel. Ela pediu aquilo, foi uma coesão, não foi uma... Até perguntei, gente, se vocês ficarem muito chateados, a gente traz o tiozinho enchedor de saco de volta aqui. Mas
na boa, eu acho que a gente não precisa aguentar certas coisas, sabe? Eu realmente não tenho vocação para santa, porque eu não sou cristã, ainda que eu tenha sido criada dentro dessa lógica. Eu sou pagã, tupinambá e sou capaz de entrar em guerra a qualquer momento. Mas, assim, ao mesmo tempo, como eu convivo com as pessoas e gosto muito do animal humano, é meu animal preferido, então eu trato as pessoas do melhor jeito que eu posso, assim, e claro, obviamente, também gosto de receber coisas gentis, né? E ainda que eu saiba que as pessoas, tudo que elas sentem, seja amor, seja ódio, pertence a cada um, né? Mas óbvio que eu prefiro receber amor. Então, quando vem um chato, eu só retribuo com chatice. Como sei ser chata. Próxima pergunta. Hoje a gente já está brincando, pode perguntar, não vai ter ninguém aqui. Você disse... Boa noite, meu nome é Aurora. Você disse que está reescrevendo Magnólia. Eu pergunto, eu digo, o texto é extremamente poético. Você vai mexer nesse estilo? Aurora eu já reescrevi. Eu deixei ele lá para a hora que vá fazer uma edição, uma nova edição. Eu não mexi em nada da estrutura, assim, eu só corrigi uns detalhezinhos. E em um que outro momento, assim, eu dei uma deixa um pouquinho mais séria de que ela é uma personagem solipsista, né? Fechada dentro da sua própria cabeça. E que talvez, esse é um sinal que eu dei uma sublinhadinha assim, de leve, talvez coloquei assim, um destaque, né? Talvez ela esteja louca. Mas é assim, só talvez. Aí o leitor que decida. Aqui. Obrigado, Aurora. Boa noite, sou Francisco, né? Queria fazer uma pergunta simples, né? Perto de outras vai ser bem simples, prometo. Você acha, Márcia, que a gente está chegando num momento assim que só vai restar o pensamento único e o pensamento hegemônico? Não. Essa é uma baita pergunta, nada simples, hein? Só que ela é curtinha e direta. Não acho que vai restar um pensamento único. Acho que sim, em função dos novos mecanismos produtores da linguagem. As linguagens que vão ser produzidas, que vão proliferar, são muito diversas, mas há, sem dúvida, uma linguagem que se repete. Sempre existiu, né? Aliás, o que é linguagem que se repete? É discurso. Aliás, a grande diferença... Como é que é seu nome mesmo? Francisco. A grande diferença que existe entre aquilo que a gente pode chamar de filosofia e o resto é que a filosofia é um jogo de linguagem que tenta não ser um jogo de linguagem tal como é o discurso. Então, a filosofia lida com o diálogo. O que eu preciso para fazer um diálogo? Eu preciso de alguém que diz, alguém que fala, e que fala a partir sempre de um suposto saber, de uma possibilidade de uma sabedoria. Então, eu vou tentar dizer para você alguma coisa que eu imagino que eu tenha entendido, que eu possa compreender, e que, na maneira como eu falo, você também possa compreender. Então, eu tenho, assim, digamos, uma expectativa de consenso em relação ao entendimento, não em relação ao conteúdo da ideia, mas ao fato de que, por exemplo, você consegue entender a língua portuguesa, e que eu consigo entender, e que você consegue entender esse arranjo, sujeito, predicado que eu estou fazendo para você também, né? Porque você também fala a partir dessa linha. Então, que existe uma terminologia, palavras que são ditas, que podem ser compreendidas entre nós, e que nós temos também, e aí vem um parâmetro, um patamar ético do nosso diálogo, que é a vontade de entender o outro, que é um elemento afetivo dentro do diálogo. E aí, essa vontade de dizer espera de você uma vontade de escutar. Eu até acho que o diálogo ele é uma política, a política da escuta, junto com uma política da expressão, da fala, precisa desses dois lugares, né? No mínimo. Então, de pessoas que se expressam e pessoas que escutam. E o discurso é o contrário disso tudo. O discurso é uma coisa pronta. Então, o discurso do padre, do pastor, o discurso do romance, o discurso
dos políticos, o discurso, todas as instituições têm os seus discursos. A família tem discurso, a igreja tem discurso, o judiciário tem discurso, qualquer território que você vai pensar, o governo, o Estado tem discurso. Então, o discurso é uma fala pronta, que pode ser copiada. A publicidade é o discurso que está em voga na nossa época, né? Então, sempre tem alguma coisa de religiosa no discurso, porque você tem que acreditar no discurso, você tem que aceitar o discurso. E você tem que concordar com o discurso e de repetir o discurso. A filosofia é o contrário, você pode duvidar o tempo inteiro desse discurso, e à medida que você duvida, você amplia os horizontes da reflexão. O que a gente chama de reflexão nada mais é do que quebrar com os discursos prontos e ir produzindo outros jogos de linguagem que tentam escapar do jogo de linguagem. Entende isso? Então, tem que continuar pensando para fazer isso, mas tentar falar. E falar de um jeito diferente todo o tempo. Tentar falar desde o seu próprio ponto de vista, mas um ponto de vista sempre metalinguístico, ou seja, como eu estou pensando aquilo que eu estou falando. Por que estou falando assim? Por que estou usando essas palavras? Por que estou me dirigindo às pessoas dessa maneira? Então, esse elemento metalinguístico ajuda a gente a sair do discurso e entrar no diálogo com os outros. Entende? É bacana isso, né? Você sabe que está diminuindo a diferença entre a sua inteligência e a fala? O quê? Entendeu, não, né? Não. Viu como não está diminuindo? Tá vendo? Márcia, só voltando um pouquinho aqui, desculpe a próxima pessoa, sobre a questão de que você disse que as pessoas, os homossexuais, enfim, estão sendo massacrados, né, cada vez mais por esse contexto político. Você não acha que as diferenças e o diferente, desculpe a repetição, estão fazendo cada vez mais diferença na eleição de temas, nas decisões, no contexto? Estavam antes do golpe. Depois do golpe é caça às bruxas. Quem são as bruxas? Os diferentes, com suas diferenças. A gente está numa fase de caça às bruxas. Isso porque instaurou-se como razão de Estado o autoritarismo no Brasil. Antes, o autoritarismo estava difuso, estava solto por aí, mas a gente não tinha um legislativo que pudesse bancar, dessa maneira como está sendo bancado agora, essa situação, que é um estado de exceção mesmo. Então, vem o Estado brasileiro e age de maneira autoritária com suas novas leis, com seus projetos de leis, com suas medidas provisórias, como era nos anos 60 e nos anos 70, e o povo e as pessoas, enfim, que calem a boca. Gente, falar em escola sem partido, a ideologia de gênero, toda essa parafernália eu chamo assim de ignorância populista. Tudo isso tem a ver com a vontade de calar a diferença. E calar a diferença num nível legal, num nível que é ilegal, né, mas é da razão de Estado, é contra a Constituição, mas no nível de razão de Estado. Agora, o Estado, para se proteger, tem que calar as pessoas. Então, ninguém pode falar, fora Temer. Todo mundo louco para dizer, fora Temer. Mas se alguém disser fora Temer, pode ser pego ali na esquina, ou pode ser a polícia pode invadir aqui e nos prender, e por aí vai. O Vladimir Safatli diz exatamente isso. Diz que esse argumento é a base da ditadura do medo, que está tudo localizado no medo. Então, a gente pode fazer uma leitura na filosofia política pegando os autores do medo, Maquiavel, Spinoza, século XVII, Maquiavel, século XVI, pode pegar Hobbes, também, século XVII, pode seguir adiante e pegar a transformação do medo em covardia no Nietzsche, no século XIX. Sem dúvida. Isso está sendo Safatli, tem a Chauí, que estudou Spinoza. Assim, todo mundo que leu Spinoza pode concordar com isso. E uma coisa que a gente sabe é que na base do ódio, por exemplo, que é um assunto, enfim, que vem à tona, todo o século XX é um século em que a questão do ódio como um afeto esteve em cena. Muitos autores, sobretudo esses frankfurtianos, Adorno e Companhia Limitada, falaram muito desse ódio e do amor misturado com ódio também, na política, na cultura, enfim, em todos os contextos. Mas, na base do ódio tem o medo. O medo é digamos, o afeto que gera a paranoia. O que é a paranoia? A paranoia, em termos filosóficos, é
o sistema de pensamento válido em si mesmo, para si mesmo, contra tudo e contra todos. Então, o sujeito da paranoia é aquele que sabe tudo antes. Ele já sabe previamente. Por quê? Porque ele pode ter pego o discurso. Ele pode ser o pastor. Ele pode ser o político, ele pode ser o diretor da empresa, mas ele pode também ser o simples cidadão que, na sua condição de Zé Mané, resolve copiar esses caras e falar como eles. Então, ele se torna uma espécie de boneco, de títere, de um ventríloco. E, aliás, isso que a gente chama de discurso é o território daquilo que a gente também pode designar como a nossa grande ventriloquacidade, né? Somos todos ventriloquazes. Nas redes sociais, então, nem se fala. No Como Conversar com o Fascista, eu falei sobre isso, falei sobre o empobrecimento da nossa linguagem. As pessoas usando a verbalidade assim, de um jeito muito vagabundo, copiando as palavras dos outros, simplesmente para ganhar um likezinho, né? Que é, aliás, ganhar uma curtidinha ali no Facebook é o tamanho da nossa miséria, né, gente? Miséria psíquica, emocional, tudo, intelectual, é a cena da miséria. Agora, eu acho, e aí é uma dica também para quem quiser ler, tem uma autora freudiana que tem um texto genial chamada Melanie Klein. Quem estudou psicologia conhece. A Melanie Klein tem um texto que chama Inveja e Gratidão. Eu sempre falo desse texto porque, para mim, essa questão da Melanie Klein é ainda mais profunda do que a questão do medo. O medo é estratégico. O Spinoza falava assim, você tem que... um governante, ou os políticos, quando eles quiserem assim fazer com que o povo faça o que eles precisam, tem que colocar medo nas pessoas, porque a partir do medo as pessoas vão ficar tristes. Para deixar uma população na sua mão, você tem que tornar essa população melancólica. Isso é pesado, né? Como a gente vive hoje, depressão cívica. E essa depressão cívica, essa tristeza com o país, tem tudo a ver também com a tristeza inventada pelo capitalismo, a psicologização, a psiquiatrização do cotidiano, e a gente tomando, sei lá, Prozacs 1000 ou outras drogas, mas sempre com uma vontade louca, ou vendo televisão também, novela ruim, né? Com a tentativa de se drogar. Lembra do Sociedade Fissurada, Afonso? Vou falar nisso agora. A ideia da gente se drogar para a gente suportar viver nesse mundo. E álcool, drogas de diversos tipos, drogas, digamos, esteticomaníacas, né? Ficar numa fissura, assim. Deus também tem a ver com isso. O crescimento louco dessas igrejas neoliberais, que são as neopentecostais, tem tudo a ver com isso. No desespero, Deus. Ou, se eu tenho mais dinheiro, pode ser cocaína, pode ser um carrão do ano, pode ser... sei lá, uma bolsa Louis Vuitton, ou pode ser Deus mesmo, se não tem mais nada, Deus é abstrato, está para qualquer um vendo baratinho. Então, é uma coisa das mais pecaminosas, aliás, né, gente, você mistificar com gente pobre. E isso, quem faz isso merece o inferno. É a única hora que eu espero que exista céu e inferno é quando esses pastores começam a falar. Porque eu espero que eles vão parar no inferno, mas infelizmente não deve existir, e aí eles não vão parar nesse lugar, né? É uma gente do mal, uma gente diabólica falando em nome de Deus, em nome de uma ideia tão bonita que os seres humanos têm, né? É muito feio isso que esses caras fazem. Então, acho que tem isso, sabe? Que a gente poderia pensar nisso, mas a Melanie Klein fala da inveja e da gratidão, e só para fechar, o que é a gratidão? A gratidão é uma disposição existencial que vem com a sua vida, que se forja dentro de um contexto. Por algum motivo, o seu corpo e o seu ser foi bem recebido. A inveja tem a ver com uma formação que envolve afetos, carinhos, colos, olhares, atenções, estruturas, condições. Difícil demais de medir, de mensurar isso aí. Mas tem a ver com o fato de que você não foi recebido na vida. Se você foi mal recebido na vida, tornar-se-á um invejoso. Isso é mais do que algo da Gênese, né? É algo originário. Eu até acho que a gente pode deixar de ser invejoso ou deixar de ser grato. Mas são duas posturas, digamos, estruturais, que forjam
o nosso modo de ser no mundo. E aí não tem saída. A televisão, e eu escrevi um livro sobre isso, tem um capítulo longo sobre a inveja nesse livro, que é O Olho de Vidro. A televisão ajuda e funciona a partir do afeto da inveja. E forja, gera, constitui e sustenta a inveja em nossas vidas. E a inveja não é só mal olhado, nesse sentido de querer o que o outro tem, né? Isso também. Mas isso é, digamos, a parte mais superficial. O olho gordo, na verdade, é o olho destrutivo, né? O olho devorador, o olho que não consegue se relacionar com nada que é vital. Nós estamos agora na fase de neoliberalismo em que a gente está. Esse capitalismo neoliberal, ele é avarento e invejoso no pior sentido possível, no sentido da destruição de tudo aquilo que não pode ser suportado, com o que não se pode conviver ou que simplesmente não se deseja. E qual a relação com o olho de vidro? O Olho de Vidro é isso, né? O Olho de Vidro é um livro sobre o estado de exceção da imagem. Isso é um livro que saiu publicado em 2011, que eu falava que a televisão era uma prótese de conhecimento. É como se a gente deixasse de olhar o mundo com os próprios olhos e começasse a olhar o mundo a partir daquele olho falso. Um olho falso que nos oferece uma solução total para a vida, uma solução imediata, que é fique sentado aqui na minha frente vivendo aquilo que eu digo que é para ser vivido, que é ficar sentado na minha frente. Conta a história do banco de jornal, pessoal. Aquela que você pediu para o cara desligar a televisão na boca do jornal. Ah, não, isso aí faz parte mesmo. É verdade. Na verdade, rolava assim, eu fiz uma pesquisa na época que eu fazia esse livro, e todo lugar que eu ia, porque eu sempre viajei muito para o Brasil, né? E acabava encontrando... Eu me dei conta que... Porque eu nunca via televisão, não vejo televisão, não tenho televisão faz uns 15 anos. E aí, eu já fiz televisão, e de vez em quando vou na televisão, mas eu acho que a gente devia não ver televisão mesmo, e acho que a gente devia fazer outras coisas e poderíamos ocupar a televisão, tomar posse da televisão e fazer televisão. Então, eu sou super a favor das pessoas fazerem televisão, mas sou contra que as pessoas assistam. E aí, é verdade, pensem nisso, gente, isso é sério. Aí, eu viajava muito e me dei conta que estava complicado escrever aquele livro porque eu não via televisão, então eu fiquei com uma certa... Até porque as pessoas me perguntavam, como que você não vê televisão, você vai escrever um livro sobre televisão? E aí eu me dei conta que, vendo que tinha televisão em vários lugares, no saguão do hotel, no avião, no ônibus, no táxi, no metrô, no consultório médico, na lanchonete, no restaurante, que tinha um monte de televisão. Então eu pensei assim, como assim que eu não vejo televisão? É claro que eu vejo televisão, só que eu sou uma telespectadora selvagem também. Eu não funciono com isso aí. Eu realmente não funciono. Acho que é porque eu não tinha televisão quando eu era criança também, então aquele negócio nunca me pegou. Eu prefiro o livro. E aí, são meios de comunicação, né, gente? Todos eles. É bom a gente se ligar nos meios de comunicação com os quais a gente entra em contato, porque todos eles são introjetados pela nossa subjetividade. Isso é super sério. E aí, eu comecei a perguntar nos lugares onde eu ia, eu comecei a fazer 3 perguntas que deram base assim, para várias teses que eu desenvolvi no livro. As 3 perguntas eram super simples. Uma pergunta era, pode desligar a televisão? Tipo, eu chegava num hotel, 6 da manhã. Fui tomar café, daqui a pouco eu vou sair. Eu chegava na sala do café e a pessoa perguntava, quer dizer, eu estava ali, eu perguntava se eu podia desligar, se poderia desligar a televisão, sendo que não tinha ninguém na sala do café, só eu. E, invariavelmente, todos os lugares que eu fui, gente, todos que vocês puderem imaginar, em que eu perguntei, poderia desligar a televisão, a resposta absoluta foi não. Nunca, jamais, em nenhum lugar, deu para desligar a televisão. Depois eu perguntava se podia, então, baixar o volume. 3 ou 4 lugares foi possível. E depois eu perguntava se podia trocar de canal também, 3 ou 4 vezes foi possível. E vocês já leram aquele conto do Kafka que chama Diante da Lei? No Olho de Vidro tem um capítulo que eu transcrevo o conto do Kafka, só que no lugar onde estava escrito lei, eu coloquei televisão. Por quê? Porque a televisão tem nas nossas vidas uma força de lei. Força de lei chama ditadura. Em termos de filosofia política, pega o Derrida, que tem um livro chamado Força de Lei.
Então, o livro é feito disso aí. Mas nunca consegui isso. Afonso, o que eu não te contei foi que, faz uns 2 anos, eu acabei indo numa sala de espera de um sindicato. E nesse sindicato, só tinha eu e a atendente e uma televisão ligada atrás da atendente. Um dia, eu vou escrever um livro sobre isso, ou uma crônica, alguma coisa, que até hoje eu não consegui decifrar por completo. A televisão estava atrás dela aqui, ela estava aqui, o balcão, e eu cheguei, vi aquela televisão, não tive coragem de pedir para ela desligar, porque eu já tinha escrito o livro, já tinha passado, mas eu fiquei ali sentada uns 10 minutos assim, pensando, peço, não peço, peço, não peço. Até que eu cheguei para ela e perguntei, meio que para testar, né, a hipótese, aquela que tinha sido 100% de aprovação. Bom, eu perguntei para a moça, você poderia desligar a televisão? Gente, vocês não vão acreditar. Ela disse, claro. E desligou a televisão. E aí eu perguntei, aí foi tudo ao contrário, eu perguntei assim, mas espera aí, por que você desligou a televisão? Eu estou fazendo essa pergunta faz 10 anos. E nunca, ninguém desligou a televisão. Aí ela me respondeu o seguinte, gente, e nunca ninguém me pediu para desligar a televisão. Aí eu pensei, é a exceção que confirma a regra. Aliás, a questão do estado de exceção é essa. A exceção confirma a regra. E aí saí com essa história, assim. Depois do livro concluso, era meio que Diante da Lei. Se vocês forem ler Diante da Lei do Kafka, não vou contar para vocês, só para vocês ficarem curiosos, vocês vão entender isso que eu estou falando. O negócio é só para você, entendeu? É barra pesada, enfim. A gente já está caminhando para o final. Tem mais uma pergunta aí, não tem? Eu Boa gostaria noite, de como é que você chama? perguntar. Meu nome é Vinícius. Eu queria dizer primeiro que eu estou muito feliz de poder te ver, além do papel e além da tela do computador e do celular, e ver que você é de verdade, pelo menos biologicamente falando. Eu sou muito grato por aquilo que eu já ouvi de você, e eu tenho muita inveja desde muito tempo de ver o tanto de coisa que você produziu intelectualmente. E é uma inveja gostosa, pelo menos para mim. Bom, a minha pergunta é... Ele vai mandar uma pergunta depois de falar que está com inveja de você. Você acredita O que nisso? te deixa vulnerável? E como você lida com esse afeto e com essa circunstância na tua vida? Quantos anos você tem? 28. Ah, bebê. Eu tenho 46. 28, eu estava terminando meu doutorado de filosofia e estava começando a escrever esse romance que chama Era Meu Esse Rosto. De lá para cá, eu escrevi nem sei quantos livros, mas foram vários, assim. Livros com pessoas, livros sem pessoas, livro só eu, livro de romance, livro de ensaio filosófico. Teve de um tudo aí. Então, assim, não fique com inveja. Aí eu escrevi sempre muito, porque, como eu estava falando antes, fora disso não é possível. Eu acho a vida chatérrima. Chatérrima, chatérrima. Então, onde todo mundo está se divertindo, eu estou sempre achando um saco. Realmente, gente, eu acho insuportável um monte de coisa. E eu falo isso com tranquilidade também, sem nenhuma vergonha de dizer aqui para vocês, porque, realmente, gente, a vida é besta, né? Esse é um bom título para um livro de autoajuda. Política. A vida é besta. Aí, O título é Eu Não Sou Otário. Também. Essa é boa. Então, aí, assim, por isso, sabe, escrever muito tem a ver com isso. Então, quando você pergunta assim, o que te deixa vulnerável? Tudo. Só que eu escrevo, então, escrever é como construir um túmulo. E o túmulo sempre é, metaforicamente, num certo sentido, vamos falar assim, né? É de pedra. Então, o que é de pedra não se destrói com tanta facilidade. Um livro você pode rasgá-lo, mas tem outro volume que está solto lá no contexto da reprodutibilidade técnica, né? Então, eu acho que é uma saída bacana. Tem um livro meu, mais assim, de 2004, que é o Filosofia Cinza, que eu também reescrevi, quase terminei de reescrever, que ele é um livro em que eu falo disso, né?
A história dos escritores é a história da melancolia, a história dos filósofos é a história da melancolia. E o que é a história da melancolia? É a história dos livros escritos também, porque os filósofos e os escritores, eles nunca entenderam muito bem que eles existissem. O que existia eram os livros, por isso a gente dá mais valor para a obra. Por isso, quando vocês estão me fazendo essas perguntas pessoais, eu fico constrangida, porque eu não tenho que responder. Sou uma pessoa ordinária. Ordinária, sim, e bem chata. Eu tenho muita impaciência. Eu não gosto de nada. Eu acho tudo muito chato. Como eu tenho Vênus em Touro, salva um pouco, sabe? Vocês estão entendendo esse tipo de língua? Então, salva um pouco porque eu gosto de cozinhar, sabe? Então, eu fico lá entre alhos e bugalhos. Eu fico mais ou menos bem quando precisa brisar um pouco, sabe? Mas fora disso... Baixa uma Adélia Prado, não sei, né? Hã? Quando baixa uma Adélia Prado, né? Não baixa uma Adélia Prado, né? Baixa uma Hilda Hilst, mas, assim, maior amor. Baixa mais uma Hilda Hilst mesmo. Mas, assim, aliás, eu estou li uma menina esses dias, eu gosto muito dela, eu fiz uma orelha do livro dela e fiquei encantada com esse outro livro dela, que é a Ana Paula Maia. Que diaba. Nossa, coisa maravilhosa. Já leram? Homens, né? Boa demais. Enfim, uma escritora novinha. Então, essas coisas, entende isso? Aí a gente é humano, né? É só isso, assim. Mas eu acho essas perguntas chatas, porque eu não gosto desse lugar, não, sabe? Eu entendo aqueles caras medievais e antigos que ficavam no dualismo do corpo com a alma, porque, numa boa, com todo respeito, eu prefiro a alma. Sempre preferi, e como os livros têm a ver com isso, eu sempre fiquei, pessoalmente, fui me esconder nesse lugar, sabe? Esse livro aqui, Uma Fuga Perfeita Sem Volta, tem certas coisas muito óbvias que a gente não nota, né? A minha mãe estava lendo esse livro, está lendo esse livro. Eu dediquei à minha mãe. Eu achei uma graça, porque ela, então, esses dias falei com ela, depois de muito tempo, e ela disse, estou lendo o teu livro. E descobri que o teu livro é uma fuga. E descobri que, quando está tudo muito chato, eu posso ler o livro e ficar lá quieta, e isso é uma fuga. Eu achei tão óbvio. Mas eu nunca tinha colocado em palavras uma coisa tão óbvia. Então, na verdade, todos os meus livros são fugas. A fuga como um direito. E essa frase, uma fuga perfeita é sem volta, acho que se encaixa muito bem nessa breve exposição que eu estou fazendo da questão aqui. É uma frase, aliás, do Fitzgerald. Não é uma frase minha. Eu peguei isso, achei que era o título do meu livro. Mas é isso. É um lugar para você ficar em paz. Quando escrevi o Filosofia Prática, eu dediquei o Filosofia Prática a todas as pessoas que têm o sentimento de inadequação, que já viveram, já sentiram essa coisa. Quer dizer, que é metade da raça humana. Ou você é um fascista bobalhão, um abestalhado de um boçal, o que é muito fácil a gente ficar assim também, gente. Basta você ficar metido se achando, esquecer que você veio do pó e ao pó retornará. Basta você esquecer disso. Que isso pode acontecer, mas o resto do povo, nós somos gente simples, a gente é inadequado, a gente está meio torto. Por isso também que a gente bota a melhor roupinha, senta direitinho, tenta falar as melhores coisas, para ver se a gente encontra um lugar para encaixar assim, né, na existência. Vocês não sentem assim? Márcia Tibura, receba o nosso afeto. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada por terem vindo.